Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Parabéns! Você chegou a nosso vídeo aula parte 3, em que nós vamos tratar do nosso segundo objeto do conhecimento, gênero textual jornalístico. Este vídeo é uma sequência do vídeo parte 2. Se você ainda não viu o vídeo parte 2, que trata sobre gêneros textuais, eu preciso que você volte lá. Se já viu, tá tudo ok? Podemos seguir. Eu sou a professora Jusileia Lopes e a nossa aula é de língua portuguesa. Vamos nessa? Para começar, vamos de TBT. Como assim, professora? Eu disse para vocês avançar, se vocês já assistiram ao nosso videoaula parte 2. Você avançou, isso significa que você já assistiu. Então, a gente precisa relembrar. O que são gêneros textuais? Como é que eles se organizam? Vamos pensar. Ah, professora, os gêneros textuais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Essas estruturas são socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre muito parecidas, com características comuns, que procuram atingir intenções comunicativas semelhantes e ocorrem em situações específicas. Se você lembrou de tudo isso, parabéns! Podemos avançar. Se você não lembrava, eu preciso que você volte lá no vídeo parte 2 e estude um pouquinho mais, para depois seguir adiante. Mas se tá tudo ok, a gente volta aqui de uma dada realidade. Então tem que ser fato verídico, senão é fake news, tá? Nós vamos dizer que esse texto pertence ao gênero textual jornalístico. Então, nos dias de hoje, o texto jornalístico ele é provavelmente o gênero textual mais lido, pois possui o maior alcance nos diversos setores da sociedade, ok? Então, uma característica importante dos textos jornalísticos é sua efemeridade, visto que favorecem o conhecimento de informações atuais com o propósito de difundir o que acontece de novo. Então, quando nós estamos falando de efemeridade, nós estamos falando da realidade, das notícias verdadeiras. E esta é uma característica importante de vincular, de informar sobre esses fatos que são verídicos e que estão aí acontecendo, né, o tempo todo no nosso dia a dia da nossa sociedade. Basicamente, a estrutura do texto jornalístico é dividida em pauta, quando se escolhe, né, o tema ou o assunto a ser tratado naquele texto. É feito aí a apuração, momento em que se recolhe as informações, os dados, verifica a veracidade dos fatos. E redação. A redação é a transformação dessas informações que foram apuradas em um texto. E, por último, a edição, em que há a correção e a revisão do texto que foi produzido. Então, nós temos pauta, apuração, redação e edição. Em relação à linguagem jornalística, né, nós vamos dizer que deve ser construído um texto em prosa e que essa linguagem deve ser clara, simples, imparcial, objetiva, de modo a expor para o emissor as informações mais relevantes sobre o tema a ser tratado, ok? Até aí tudo bem? Nós já falamos de conceito, nós já falamos de estrutura e nós estamos a falar da linguagem jornalística. Então, o jornalista, que é a pessoa lá responsável, né, possui a função de traduzir e transmitir as informações para o público em jornal. Utilizando um método de desenvolvimento textual basicamente voltado para responder as seguintes perguntas. O quê? Qual é o acontecimento, o evento, o fato ocorrido? Quem? Qual ou quais personagens estão envolvidos no acontecimento? Quando? O horário em que ocorreu o fato.
Onde? Local que aconteceu o episódio. Como? Modo que ocorreu o evento. E por quê? Qual é a causa do evento? Então, o jornalista, ao transmitir esta informação para o público, ele precisa basicamente, responder essas perguntas: o que, quem, quando, onde, como, porquê, para que ele estabeleça uma comunicação efetiva, certo? Então, a estrutura gramatical do texto jornalístico apresenta frases curtas, ideias simples, sucintas, que favorecem a objetividade do texto. Esses textos possuem linguagem denotativa, ou seja, nada de ambiguidade, duplo sentido, Tem que ser uma linguagem precisa, clara e que tenha uma única direção ou único sentido. E o jornal é um veículo portador de diferentes gêneros textuais. Então, se a gente pegar um jornal agora, por exemplo, um jornal concreto, material mesmo, se nós fôssemos folhear este jornal. Ah, professora, agora eu não tenho um jornal aqui. Nós podemos ir pesquisar um jornal eletrônico. Nós vamos perceber que o jornal, que é um gênero textual, é composto, é portador de vários gêneros textuais. E aí nós vamos utilizar aquele termo da interpenetrabilidade, em que um gênero textual, é composto por outros gêneros, ok? Observem. Nós podemos ter, dentro de um gênero textual, um artigo, um editorial, uma entrevista. No artigo, nós vamos ter aí a opinião, a interpretação do autor sobre um fato, geralmente assinado. O editorial é quando se traz a opinião da imprensa, que publica o periódico sobre temas relevantes, geralmente não é assinado, ou, aliás, não se assina. A entrevista, onde se estabelece um contato pessoal entre o repórter e uma ou mais pessoas, que são aí chamadas de fontes, para coleta de informações, também conhecida aí como ping-pong. Nós temos também aí a legenda, a slide, a manchete, a nota, a notícia, que são aí relatos de fatos reais, de interesse e de importância para a comunidade, pauta, reportagem. Depois vocês podem, com calma, ler cada um desses elementos, conhecer a partir aí dessas estruturas ou dessa estrutura do gênero textual jornalístico traz. Então, percebam aqui nesta capa de jornal que nós vamos ter aí a manchete, nós vamos ter manchetes de menor importância, a manchete principal, as manchetes secundárias, notas, nós vamos ter aí a divulgação publicitária. Então, percebam que num gênero textual específico nós podemos ter vários outros gêneros textuais. É o caso aqui também, a organização do jornal, que se dá por seções, como a seção do esporte, a seção da cultura, entre outras seções aí. Então, eu trago aqui alguns exemplos, como a notícia: vereadores aprovam ajuste no plano diretor. E a gente sabe que a notícia é um gênero textual, do cotidiano jornalístico, cujo objetivo é informar. Então, perceba aí qual é o objetivo, qual é a finalidade da notícia. Informar ao leitor fatos atuais, com simplicidade, concisão, com precisão. E ela apresenta 4 partes principais: a manchete ou o título auxiliar e o slide, aí quem, onde, o que, como, quando, porquê, e o corpo aí do texto. Nós temos também um outro gênero textual que pode estar presente no gênero textual jornalístico, é o artigo de opinião, que traz aí a indústria do audiovisual. E o artigo de opinião é um gênero textual que pertence aí também ao âmbito jornalístico, que se caracteriza pela exposição de um ponto de vista sobre determinado assunto. Organiza-se em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento, a conclusão.
E em cada uma dessas partes, nós vamos ter aí a exposição das opiniões, da argumentação, principalmente no desenvolvimento. É importante explorar, né, os substantivos abstratos, períodos compostos, as orações subordinadas, na hora de se escrever um artigo de opinião. Um outro exemplo são os anúncios, né, de classificados que estão presentes dentro do gênero textual jornalístico. O anúncio classificado é um texto pequeno, conciso, que transmite as principais informações para compra, venda, aluguel ou mesmo troca de imóveis, veículos e outros bens, como também oferece serviços e empregos. Tem uma finalidade persuasiva, ou seja, de convencer o leitor. A resposta que se tenta obter do leitor é que ele entre em contato com o anunciante. Então, o anúncio classificado vai ter a seguinte estrutura: o título, que deve ser chamativo e direto, o corpo do texto, que apresenta os dados essenciais do produto ou do serviço oferecido, e o meio de contato, pelo qual o anunciante pode ou não, né, se identificar. E aí nós também podemos, né, ou devemos, como algo importante ao escrever um anúncio classificado, né, trabalhar com os verbos aí no imperativo, os adjetivos, indicativos do sujeito. Aqui nós temos também um exemplo de um outro gênero, que é a carta do leitor. E aí eu tenho aí, ó, do leitor, vacina. Se todos somos iguais perante a lei, por que não disponibilizar a vacina para todos os cidadãos brasileiros? Dinheiro não falta, pois este governo tem recurso para todos, menos para os brasileiros. Quer fazer pose no exterior, sugando o povo pelo qual deveria zelar. É uma escrita aí de Luiz Neis, funcionário público de Campina das Missões. Então, percebam que o gênero carta do leitor é um gênero textual que se dirige, em que o leitor se dirige a um jornal ou revista para comentar, criticar, elogiar uma matéria, uma carta publicada em edições anteriores. Então, como fazer uma carta do leitor? Analisar a parte onde as cartas dos leitores são publicadas, e aí vocês podem verificar qual é o fato anterior que foi publicado, que gerou essa manifestação dos leitores, ou qual é a situação que está acontecendo na sociedade que também gerou esse comentário, essa observação, né? Qual é o objetivo da autora de cada carta, qual é a crítica, se ela é positiva ou se ela é negativa, qual é o comentário dos leitores. Precisa se observar a linguagem empregada em cada carta, se é uma linguagem formal ou informal, e por aí vai. Aqui eu tenho uma reportagem, né? Em busca do voto, tecnologia desafia candidatos. Na reportagem é um gênero textual que vai enfocar aí de forma mais ampla determinado assunto, não necessariamente um fato novo. Usa-se de uma linguagem formal, objetiva e direta, e o assunto da reportagem pode ser narrado de forma expositiva, interpretativa ou opinativa. Então, precisa observar, na hora de ter este contato com o gênero reportagem, qual é o título, a manchete da reportagem lida. Né? Vocês podem, inclusive, criar outros títulos para ela. Identificar o título auxiliar da reportagem e redigir outro, baseando-se nas mesmas ideias. Analisar as formas que foram empregadas pelo repórter na apresentação da matéria, se ele usou a forma expositiva, interpretativa ou opinativa e como fez. E vocês podem ainda dar uma imagem, né? E a partir daí escrever uma reportagem. Aqui no slide está como uma atividade e seria interessante que vocês já fossem exercitando em casa, ok? Nós temos também a charge. O que foi fundamental para a classificação? Estudei antes. A charge é um desenho humorístico acompanhado não de um texto verbal, normalmente critica um fato ou um acontecimento específico e aborda temas sociais, econômicos e sobretudo, políticos.
E aqui eu trago também como fazer uma charge. Identificar a notícia que gerou a charge, reconhecer a ironia presente na charge em relação ao fato, relacionar o título, os dizeres que constam na charge com a própria charge, com o fato, identificar qual é o problema social. Na verdade, eu vou pedir perdão a vocês, porque não é como fazer a estrutura, mas o que fazer para essa compreensão da charge. A gente precisa compreender, né, o contexto para buscar essa interpretação. Gratidão.